para entender o que a indústria tem feito para mitigar os efeitos do aquecimento global. A Confederação Nacional das Indústrias tem definido ações de descarbonização da indústria e defende barreiras comerciais como um argumento contra países ricos poluidores. Para repercutir essa visão da CNI sobre a COP30, a gente conversa agora com o Ricardo Alban, presidente da entidade, uma conversa que foi articulada por Fernando Nakagawa, lá diretamente da Cúpula do Clima em Belém do Pará. Seja muito bem-vindo, presidente. Muito bem-vindo, Fernando Nakagawa. Muito bem, Irajá. Muito boa tarde. Presidente, obrigado por estar aqui com a gente na CNN. Qual é a pauta da indústria brasileira aqui na COP30? Boa tarde, Nak. Boa tarde a todos os ouvintes da CNN. A pauta daqui, principalmente esse ano, é efetivar de forma perene a SB COP. É o que nós chamamos de Sustainable Business COP. É a COP do setor privado para servir de recomendações, de orientação e uma ferramenta formal na discussão sobre os temas do clima, das metas, da sustentabilidade, do meio ambiente, porque é muito difícil você imaginar. Dizem que a indústria é uma das grandes responsáveis pelo carbono, que não é verdade. A estatística mostra que nós somos responsáveis por 4%. Então isso já é uma desmistificação importante a ser feita. Mas mais do que isso, o setor industrial, o setor produtivo, ele está tão compromissado com o meio ambiente, com o clima, que tem infinitos exemplos para serem dados. Então nós estamos aproveitando esse SB COP, no espírito que foi criado o B20, para dar orientação do setor privado para o B20, no espírito que foi criado o CBICS, e nós resolvemos criar a SB COP com o apoio do governo federal, que estamos lançando aqui para que ela exista em todas as COPs, onde nós queremos mostrar e participar das discussões de forma proativa das metas a serem alcançadas. 10 anos depois do Clube de Paris, nós estamos vendo que as metas não foram factíveis. A discussão de financiamento, funding, estamos aqui no Money da CNN, então estamos falando de dinheiro. Você tem alguma dúvida que o que mais tem disponível nas economias globais são recursos? Não faltam recursos na economia, pelo contrário, faltam projetos, faltam onde ter portos seguros. Então nós estamos discutindo aqui fundos para a floresta, fundos para isso. Qual é a grande apreensão que existe, que é natural? Nós brasileiros, nós industriais que temos empresas no Brasil, nos preocupamos muito com a segurança jurídica, nos preocupamos muito com a governança, como que os estrangeiros não vão ter a mesma preocupação? Então, dentro dessa discussão que a SB COP está levando também, nós estamos dispostos, de forma responsável e proativa, a participar dessas discussões do financiamento, inclusive de uma própria governança desses fundos, de forma que leve essa transparência mais efetiva, essa segurança jurídica para todos aqueles que têm um compromisso com a sustentabilidade. Sabe por quê, Nak? O objetivo número 1 de tudo é o indivíduo, o ser humano. Esse é o objetivo número 1. O meio ambiente é óbvio que ele é importante, é óbvio que ele faz parte. Agora, eles têm que estar em perfeita harmonia com o ser humano e vice-versa. Então, o que nós temos que entender é que a melhor forma do ser humano conseguir chegar a um grau de satisfação, de evolução social, de evolução econômica, ele poder saber que tem condições de chegar. E ele precisa ter esse espaço. Então, a convivência entre o meio ambiente, o clima e o ser humano são fundamentais e é possível. É possível desmistificar, é possível encontrar soluções e o setor privado tem condições de ser muito proativo em toda essa construção dessa interatividade. Discussões de hidrocarbonetos, que é o famoso petróleo, gás, etc. e tal. Nós temos essa discussão que muitos poucos querem falar agora, mas por que não? Sobre a margem equatorial. Amigo, toda transição requer tempo e recursos. Nós não temos a mínima condição no mundo de se dar o luxo de dizer eu não vou usar mais o carvão. Então vamos voltar ao tempo da pedra, vamos voltar a usar lenha para queimar, para fazer energia. Porque a energia move toda e qualquer economia, toda e qualquer evolução econômica e social. Então nós temos que conviver com isso, fazer da forma melhor. E nós temos tantos bons exemplos. O nosso próprio pré-sal, qual foi o acidente sério que teve no nosso pré-sal? Então nós temos conhecimento. Nós temos uma região, que é o norte do país, que carece de crescimento social de uma forma astronômica. Nós não temos uma oportunidade de juntar o útil ao agradável e tem mais, que vale a pena dizer. Quem nos está dando essa oportunidade é a própria natureza. É a natureza que está nos dando a margem equatorial. Presidente, a indústria tem como insumo absolutamente fundamental a energia.
E a energia no Brasil, por uma série de fatores, acabou se transformando de um item barato no seu custo econômico na geração para algo absolutamente pesado no orçamento das famílias e das indústrias, das empresas. Este é um tema que deveria ser atacado porque ele faz parte da transição e está ali, muito perto da discussão presente. Olha, seguramente, nada em qualquer país, em qualquer nação, se desenvolve sem crédito, sem energia. Ela é absolutamente necessária. Nós temos o luxo, mais uma vez, a natureza nos dando de termos um grande potencial das energias renováveis, a ponto que hoje está sobrando. Hoje nós temos problemas de como manter o nível de investimento nas energias eólicas e fotovoltaicas, porque são energias intermitentes e elas terminam hoje derrubando o sistema. Então nós temos que encontrar essa solução, fazer um projeto. O que não pode, o que é inadmissível é se misturar, vulgarmente falando, alhos com bugalhos. Nós não podemos ter um custo de energia mais barato do mundo, uma das mais baratas, pela nossa energia hidrelétrica. Grande parte, não quase todas as nossas usinas hidrelétricas estão amortizadas e com a amortização de qualquer investimento o custo sai automaticamente. Não vimos isso com Itaipu. E nós temos ainda energias renováveis que estão, muitos desses grandes polos que foram construídos, grandes parques eólicos e fotovoltaicos, também já estão no processo de depreciação acelerada. Além do mais, o investimento, o CAPEX, em energias renováveis caiu bastante. Nós temos agora a necessidade, o governo está discutindo isso, de fazer leilões de reserva de energia de bateria. É muito importante as BESS, porque as BESS vão garantir que energias intermitentes possam ser transformadas em energias firmes ou armazenadas para que elas sejam usadas nos momentos de pico. Então, e hoje, com a queda do CAPEX de energias fotovoltaicas e elétricas, já se torna viáveis, em muitos casos, você fazer uma conjunção desses investimentos com BESS, com baterias. Principalmente se for num processo, um circuito fechado, sem usar mesmo o próprio fio. Então nós temos que enfrentar isso sério, temos muitas demandas, tem muitas alternativas que estão sendo discutidas no Congresso, muitos projetos, muitos vetos a serem analisados recentemente e que nós precisamos que o bom senso prevaleça, porque nós temos que ter capacidade competitiva. Isso faz parte de um do que nós chamamos do custo Brasil, que é astronômico no Brasil. Já pensou, vamos falar do nosso agro, que todos nós temos orgulho? O nosso agro tem um custo Brasil de energia, de logística, muito alto e mesmo assim somos um dos maiores, mais competitivos do mundo. Já pensou se nós não tivéssemos custo Brasil? Já pensou se nós tivéssemos juros reais compatíveis, racíveis? Seríamos outro país. Presidente, Vitor Irajá, o âncora em São Paulo, vai fazer a próxima pergunta. Obrigado por conversar com a gente aqui no CNN Money. Eu queria entender exatamente com essa perspectiva, Ricardo, de se voltar a discutir essa revisão do que o ministro Fernando Haddad chama de gastos tributários, envolvendo essa revisão de alguns benefícios do ponto de vista tributário, se o setor estaria disposto e quais seriam os impactos exatamente para o setor, caso algum tipo de discussão acerca, por exemplo, dessa revisão geral de 10%, né, desses benefícios tributários, de fato, avance no Congresso Nacional. Vitor, obrigado pela oportunidade dessa pergunta, porque é algo que também nos preocupa. Olha, nós não temos dúvidas que efetivamente deve existir equívocos de benefícios. Eu falo equívocos de benefícios, porque tudo, e a economia não é exceção, é dinâmico. Então nós certamente podemos ter incentivos que foram necessários em um determinado momento, ou até mesmo que não se tornaram efetivos e que precisam ser revisitados. Agora, amigo, e qualquer um que analisa per si a situação, é possível se mitigar desigualdade tratando desiguais de forma igual? Não. Essa equação matemática não existe. Na hora que nós falamos de gastos tributários, um corte linear de 10%, o que é que nós estamos fazendo de fato? Aumentando a injustiça, aumentando a incoerência, aumentando os equívocos. Porque se tem um equívoco, ele perdeu pouco. Se tem quem precisa, ele está perdendo muito. Isso é óbvio que não faz sentido. Isso é a lei do menor esforço. Isso é a lei do menor esforço. Ou seja, presidente, a CNI topa discutir corte de gasto tributário desde que não seja linear. Mas aí como peneirar os benefícios que existem hoje para aqueles que podem ser cortados? Topamos, e já disse isso para os presidentes das casas, já disse isso para o governo, mas ainda digo mais, por incrível que pareça, a gente até topa discutir a redução linear, porque isso dá muito trabalho, isso não se faz da noite para o dia se for
case by case. Mas vamos sentar junto, vamos fazer o que o Brasil precisa, vamos fazer o que a população merece e o que é bom para todo mundo. Vamos discutir cortar linearmente todas as despesas discricionárias dos 3 poderes junto com os benefícios fiscais. Vamos fazer algo que é o ganha-ganha, ou perde-perde, como queiram olhar, qualquer que seja a narrativa que queiram dar, mas vamos fazer igual. É óbvio que o discricionário do judiciário é muito menor, é óbvio que o discricionário hoje do legislativo você tem as emendas, é óbvio que o discricionário do executivo não é tão grande em termos absolutos, mas em termos relativos, mas em termos absolutos representa. E talvez nós possamos falar em 5%. Sabe por quê, Naca? Nós vamos precisar deixar de jogar para debaixo do tapete a realidade fiscal tributária e de reforma administrativa que o Brasil precisa. Em 2027, qualquer que seja o resultado das urnas, esse assunto vai ser encarado de uma forma séria, definitiva e com transparência. E é isso que nós estamos discutindo, conversando bastante com as outras confederações, de chamar o que nós estamos chamando de Pacto Brasil mais 25. Olhar daqui a 25 anos. Amigo, é normal você, vem do Sudeste Asiático, sua família, o Japão, pós-guerra, mostrou que é possível. Depois teve os tigres asiáticos que mostraram que é possível. Teve a Coreia do Sul mostrando que é possível. Tem a China mostrando que é possível. E há 20, 30 anos atrás nós éramos uma economia maior do que a deles. É possível. Óbvio que nós temos um hiato grande com a educação. Óbvio que nós temos um hiato grande com alguns equívocos culturais que foram criados ao longo desse tempo. Mas que é possível, é possível. O que nós precisamos é treinar, exercer e exaurir o direito de pensar como nação. Eu não conheço nenhum país, aproveitando vocês, que conjugando nós e eles se transformou numa nação. Muito bem, a gente conversou com o Ricardo Alban, presidente da Confederação Nacional da Indústria, que muito gentilmente interrompeu a agenda concorrida aqui em Belém para conversar com a gente. Presidente, muitíssimo obrigado. Obrigado, amigo. Eu que agradeço e que a gente tenha certeza que vale a pena continuar. Obrigado. Vitor, Irajá. Boa Obrigado, tarde. Fernando Nakagawa, uma entrevista bastante importante aqui no nosso CNN Money News. Agradeço muito também ao presidente da CNI, Ricardo Alban, por essa oportunidade de conversar com a gente.